Livro de Jó, Jó 1, vamos ler o 4 e o 5. Aleluia. Obrigado, irmãos do louvor, obrigado, minha mamãe, pela abertura. Tossi um pouquinho, mas é o ar-condicionado. Esse ar seca a garganta da gente de um jeito. Se tiver uma água. Obrigado, irmã Cida, pela palavra também. Obrigado a você que está aqui nesta noite. Deus tem uma palavra para você. Amém, irmão? Glória a Deus. Nada acontece por acaso na vida do crente, né? Essa é a vida que a gente tem de dependência de Deus, em Deus. Achou aí Jó? Se não achou, daqui a pouquinho vamos projetar Jó 1, 4. Aleluia. Jó 1, 4 e 5. Vamos lá? Amém? Olha só. E iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amém? Glória a Deus. Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Papai, diante de Ti nós nos colocamos, diante da Sua presença, ó Pai, te pedimos, fala conosco, fala, Deus, a nossa vida. Nós abrimos, ó Pai, o nosso coração nesta noite, ó Pai, que não seja, Deus, eu falando, mas o Teu Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifica essa palavra ao coração de cada um. Senhor, oro em nome de Jesus. Amém? Beleza, sentar? Em nome de Jesus. Hoje é um dia especial, né, irmão? Nós celebramos o Dia dos Pais. Tá ruim? Troca esse? Tá melhor esse? É. Tem um botãozinho do lado esquerdo ali, FX. Tem 4 juntos. Gira ele fechando. Não abrindo. Glória a Deus. Tá melhor esse, irmão? Dá para ouvir bem? Fonética é tudo, né? O microfone ajuda. Dia dos Pais. Celebramos hoje o Dia dos Pais. Antes de entrar na palavra, eu quero fazer uma pergunta para todos os pais. Quem que é pai aí? Levanta a mão, vamos ver. Tem pai, a galera aí. Tem uns mais novos, tem uns que já são avós, tem 2 lá no fundo. Obrigado, Mada, Deus abençoe. Deixa eu perguntar uma coisa. Depois que você descobriu que ia ser pai, você passou a dormir melhor ou não? Ou pior? Quando que foi essa história, irmão? Você lembra disso? A esposa chegou e falou: você vai ser papai. Passou a dormir melhor? Passou a dormir pior? Com uma pancada? Eu estava esperando? Com uma surpresa? Às vezes a gente não faz projetos, irmão. Pode ser que você fale: ah, pastor, eu não estava esperando. Você não, mas Deus já sabia a hora certa, o momento certo, a ocasião certa. Deus já sabia, irmão. Deus tinha a data. Porque parece, irmão, que existe uma coisa que vem junto com a paternidade, né? E ninguém coloca no manual. Chama-se preocupação. Eu acho que tanto para o pai quanto para a mãe, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre pai, que é o Dia dos Pais, mas acho que a mãe também, né? E essa questão da preocupação, irmão, não vem no manual. Quando o filho é pequeno, o pai pensa assim, está lá no berço, o nenê olha e fala assim: será que está respirando? Não é isso? Fala se não é isso. Aí depois cresce um pouco, vem uma outra preocupação. Começa a querer andar, gatinhar, você toma cuidado para não cair. Aí vai para a escola, você começa a se preocupar: será que está tudo bem? Vira adolescente, começa aquela preocupação: com quem que está andando? E a hora que pega a chave do carro, começa a dirigir?
Nem carteira tem, às vezes já começa a dirigir. Meu Deus. Guarda, papai. Depois casa e alguém pensa assim, agora acabou a preocupação. Acabou nada. Agora você se preocupa com o filho, preocupa com a filha, preocupa com a nora, com o genro, depois com os netos. Parece brincadeira, né? Mas existe uma verdade em tudo isso daí. Quando nós amamos alguém, irmãos, a tendência é nós queremos controlar tudo para que nada de mal aconteça com aquela pessoa. Quando a gente ama é assim. E aí começa o problema, porque existem coisas que você, pai, você controla. Mas existem coisas, irmão, que nenhum pai consegue controlar. Você pode ensinar o caminho, pode falar, olha, anda por aqui, vai por aqui. Mas você não pode escolher pelo seu filho, ele que escolhe o caminho que ele anda. Você pode aconselhar, mas você não pode tomar todas as decisões por ele. Você pode proteger ele quando ele estiver por perto, mas você não pode acompanhar ele todos os dias da sua vida, 24 horas por dia. E então nós chegamos numa das maiores lições que um pai pode aprender, que há coisas que precisam estar na nossa mão, quando precisam estar nas nossas mãos. Mas tem coisas, irmãos, que é Deus quem vai fazer, é Deus quem vai agir, é Deus quem vai transformar, restaurar. Tirou o efeito, é o FX, é uma laranjadinha, só girar ele para um, aí. Glória a Deus. Então, irmão, tem coisa que é o Pai, somos nós. Mas tem coisa que você não vai dar conta. E aí como é que faz, pastor? É aí que entra Deus no negócio. Entra Deus. E essa é uma das maiores lições, irmãos, que a gente pode aprender. E tem uma frase que essa semana Deus falou muito forte no meu coração. Viver preocupado, irmãos, é você viver como se achássemos que Deus ele pode falhar. Você viver preocupado, irmão, é você viver achando que Deus pode falhar. É isso que é viver preocupado. Eu não sei qual é a preocupação que você passa, mas agora pensa nisso. Porque nós dizemos assim, olha, Deus ele está no controle. Falamos assim, mas aí a gente não consegue dormir, acorda de madrugada, pensando no problema. Nós dizemos assim, olha, Deus ele vai cuidar, mas aí a gente fica imaginando tudo de errado que pode acontecer. Aí nós dizemos assim, eu entreguei nas mãos de Deus, mas daqui a pouco você está pegando tudo de volta para você. E é por isso que eu quero falar, especialmente para os pais. Mas essa palavra ela serve para toda a igreja, para todos. E o tema dessa mensagem é mais ou menos assim, ó, descanse. Deus sabe o que faz. Fala aí para o seu irmão, descanse, irmão. Deus sabe o que faz. Primeiro tópico, Deus não, irmãos, você, o pai, ele não consegue controlar tudo. A Bíblia nos apresenta Jó. Todos conhecem a história de Jó? Um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus. Mas existe um detalhe na história de Jó que às vezes passa desapercebido. A gente não percebe. Jó era pai. E a Bíblia diz, irmãos, que os seus filhos tinham suas próprias casas. E eles se reuniam, faziam seus banquetes, viviam suas vidas. Então Jó, irmão, já estava experimentando aquilo que todo pai experimentou, que um dia os filhos crescem. Chega um momento, irmão, que você não consegue mais segurar pela mão. Eles começam a tomar decisões, começam a escolher caminhos, começam a sair
sem você. E isso pode assustar o pai. Mas olha só o que Jó fazia. Jó, ele fazia algo. Jó 1,5 nos mostra que depois dos dias de banquete dos filhos, Jó mandava chamá-los, santificava-os, levantava de madrugada para oferecer o holocausto por eles. Olha só que pai interessante. Jó, ele não estava presente em todos os lugares onde os filhos dele estavam. Não era todo lugar que os filhos deles estavam que Jó estava. Jó não sabia tudo o que eles faziam. Não tinha ideia. Jó não podia controlar tudo. E aquilo que Jó não podia controlar, irmão, ele colocava diante de Deus. Sabe o que é isso? Isso tem um nome. Isso se chama sacerdócio. Sacerdócio. Mas não é qualquer sacerdócio. É o sacerdócio dentro de casa. Pai, escute isso. Você não foi chamado para ser Deus na vida dos seus filhos. Você foi chamado para apontar os seus filhos para Deus. Tem pais adoecendo emocionalmente porque estão tentando controlar coisas que somente Deus pode controlar. E Deus está dizendo nessa noite: entrega para mim. Irmão, preocupação e responsabilidade são coisas diferentes. Talvez alguém pense: então eu não devo me preocupar com nada, pastor? Não foi isso que Jesus ensinou. Porque existe uma diferença entre responsabilidade e preocupação. Responsabilidade, irmão, diz assim: eu vou fazer aquilo que posso. Isso é responsabilidade. É você ser responsável. Preocupação já diz algo totalmente diferente. Preocupação diz assim: eu preciso controlar aquilo que eu não posso. Isso é preocupação. Responsabilidade, irmãos, trabalha. Responsabilidade, irmão, planeja. Responsabilidade, irmão, economiza. Responsabilidade protege. Responsabilidade, irmãos, procura ajuda quando necessário. Mas depois de fazer tudo aquilo que pode fazer, irmão, a responsabilidade, ela diz assim: olha, Senhor, agora entrego aquilo que eu não está nas minhas mãos, nas mãos do Senhor. Isso é responsabilidade. Diferente da preocupação. Jesus, ele fala isso em Mateus. Lá em Mateus 6 ele pergunta: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? É assim que fala. Em outras palavras, irmão, Jesus está perguntando: olha, o que a sua preocupação está conseguindo resolver? O que ela está dando jeito, a sua preocupação? Em quê? Em nada. Quantas noites você perdeu, irmão, pensando coisas que não aconteceram? Quantas noites? Eu não sei o que acontece na noite, irmão, porque à noite tudo se amplifica, né? Às vezes você passa o dia todo com uma dorzinha no dente assim. À noite, você não suporta ela, mano. Amplifica. Às vezes durante o dia você está ali preocupado, um tantinho assim. À noite você fica um tantão assim. É diferente à noite. É incrível à noite. Mas quantas noites você perdeu pensando em coisas que nem aconteceram? Quantas vezes, irmão, você sofreu antecipadamente? Quantas conversas aconteceram, irmão, somente na sua cabeça? Só aqui, ó. Quantas tragédias você imaginou que nunca aconteceram? E Jesus, ele termina dizendo, irmão: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Não vos inquieteis, como a irmã Cida falou aqui, pois pelo dia de amanhã. O que está te inquietando? Irmão, faça aquilo que você pode fazer hoje.
Deixa Deus cuidar do amanhã. Descansa o teu coração. Deus te trouxe aqui nesse Dia dos Pais para você entender algumas coisas. Faça o seu melhor hoje. Dê o seu melhor hoje. Faça a diferença hoje. Amanhã, irmão, pertence a Deus. Amanhã pertence a Deus. Irmão, se Deus está no controle, você tem que mudar uma coisa. Se realmente você sabe que Deus está no controle, você tem que agradecer. Você consegue agradecer? Você consegue ser grato a Deus? Porque agora nós chegamos em algo que Deus colocou fortemente no meu coração, irmão. Nós precisamos aprender a viver agradecidos por tudo. Por tudo. Filho conseguiu? Obrigado, Deus. O dinheiro chegou? Obrigado, Deus. A porta abriu? Obrigado. É fácil você falar assim quando as coisas já aconteceram, não é? Pastor, eu agradeço. Mas quando que você agradece? Ah, pastor, quando a providência vem, quando a porta ela se abre. Só que existe, irmão, um outro nível de confiança. Existe um outro nível que você precisa subir, chegar até ele. É quando ainda não sabe como vai terminar, e mesmo assim você consegue dizer: obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Pastor, eu não sei como isso vai acabar. Deus, eu não sei como isso vai acabar. Senhor, eu não sei como isso vai acabar. Mas obrigado. Obrigado. Gratidão. E não é da boca para fora, não. É aqui, ó. Aqui dentro. Pastor, eu preciso trabalhar isso na minha vida. Quem não precisa? Mas a gratidão, irmãos, é esse nível que você precisa trabalhar. Né? Não porque você tenha certeza que tudo acontecerá exatamente como você deseja. Porque por vezes você vai agradecer a Deus, obrigado, Senhor, mas não vai acontecer da forma que você deseja. Mas eu tenho uma notícia para te dar: mesmo aquilo que está dando errado, está dando certo para o crente. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês já me ouviram falando isso daqui? Então você vai agradecer porque você tem certeza de que quem Deus Ele é, e que tudo está no controle das suas mãos. Talvez, irmãos, eu ainda não tenha a resposta, mas eu vou te falar uma coisa que Jó ele falou: Deus continua sendo Deus. Nós cantamos isso aqui. Ainda que a figueira não floresça. Não foi assim que nós louvamos no início? Não haja fruto aonde? Na vide. Ainda que o produto da oliveira minta. Né, Márcia? A Márcia estava mostrando lá o que significa essa frase aqui. Coloca lá a oliveira e o produto da oliveira, né, que é a azeitona, e aí maceta, tá seco. Não sai o óleo. Ainda que o produto da oliveira minta. Mas tinha azeitona lá, cadê o óleo aqui? Obrigado, Deus. É você estar malhando trigo no lagar. Obrigado, Deus. É você fazer o que precisa ser feito. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Porque eu sei que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Irmãos, eu não preciso saber como Deus fará para confiar que Ele está fazendo. Eu não preciso saber. Tem coisas que não cabem a nós. Não cabe a nós. Tem
coisa que é de Deus, é Deus, somente Deus. E fé, irmãos, não é fingir que não existe problema. O problema está aí, ele existe. Fé, irmão, é olhar para o problema e dizer: olha, você existe, mas o meu Deus continua sendo maior. Isso que é fé. Não é você ignorar o problema, fingir que ele não existe. Não é isso. É você falar: problema, eu sei que você está aí, mas eu sei que Deus é maior que você. Eu sei que Deus está cuidando de todas as coisas. Sabe, irmão, às vezes a gente pensa que o filho precisa de um pai perfeito. Não precisa de um pai perfeito. E você, pai, preste atenção nisso. Talvez você tenha cometido erros. Talvez você, pai, olhe para trás e olhe: eu podia ter sido mais presente, podia ter falado menos duro, poderia ter abraçado mais, poderia ter orado mais, poderia ter demonstrado mais amor. Mas nenhum pai é perfeito, irmão. Mas inclusive porque nenhum filho também é perfeito. Filho dá trabalho, irmão, né, pai? Tanto trabalho que eu dei. Pastor, você deu trabalho. Ô, irmão, puxa minha ficha lá para você ver. E eu dou trabalho ainda. Porque eu não sou perfeito. Dou menos. A gente vai vivendo, aprendendo. Não é a perfeição, irmão, mas você viver de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que Deus tem, sabendo, nós não somos perfeitos, os filhos não são perfeitos, pais não são perfeitos, mães não são perfeitos. Não, mãe é, né? Fala mal da mãe, né? Mãe é. Mas brincadeiras à parte, irmão, às vezes a gente fica se martirizando. E tem algo para os filhos também. Filho, não fica procurando um pai perfeito. Não fica. De repente o filho não está nem procurando um pai perfeito, está procurando um pai presente, né? Um pai que consiga dizer: me perdoa. Um pai que consiga dizer: eu amo você. Um pai que consiga dizer assim: olha, vamos orar, filho. De repente um pai que consiga colocar a mão na cabeça do filho e falar assim: olha, eu te abençoo. Eu abençoo a sua vida. Isso é poderoso, irmão. Você lembra daquela história que as pessoas do mundo, elas não leem a Bíblia? Ela lê o quê? Crente. Pessoa do mundo, ela lê o crente. Nós somos a modelo ali. Temos que tomar cuidado com aquilo que a gente faz. E eu vou falar mais, irmão. Os filhos aprendem com os pais. Os pais são um exemplo. Os filhos, eles não leem manual de vida, eles leem os pais. Leem os pais. Eles observam. Pode ver que o filho, ele trata a mãe como o pai trata a mãe. Muitas vezes é assim, que ele aprendeu daquele jeito. E ele vai tratar a esposa como o pai dele tratava a mãe dele. Há casos que Deus trabalha e há uma correção de rota. Mas os filhos, eles observam como tratam a mãe deles, observam como reagiam os pais à falta de dinheiro. Porque, irmão, uma questão de caráter de alguém informado, é só Deus para mudar o caráter da pessoa. O psicólogo fala que não muda, mas Deus, ele muda o caráter da pessoa. E o caráter, irmão, ele é decidido ali na vida da criança logo nos primeiros anos de vida, até os 7 anos ali, 5, 7 anos de vida. E aquilo ali é imputado o caráter da criança. E o adulto, ele é aquilo que foi imputado ali. Então você vê que o filho, ele olha para quem? Para o pai. O pai é um exemplo. A pergunta é: pai, você está sendo um exemplo? Você foi um exemplo? Porque diante de tudo isso daí, irmão, o filho, ele tem que ter o pai como um herói.
O problema é quando um filho olha e fala assim: quem que é o seu herói? Ele fala: é o Bob Esponja, né? Da TV, do desenho. É o Pica-Pau. Qual que é o exemplo que você tem dado? Qual que é a diretriz que você tem passado? E eu vi, às vezes, pais que passaram por histórias difíceis, mas mesmo passando por histórias difíceis, nunca abandonaram Deus. Seu filho, quando ele passar por algo difícil, ele também não vai abandonar Deus. Então, irmãos, isso é um legado que tem que ser passado. Responsabilidade do pai. Por isso que a palavra hoje nos fala sobre sacerdócio. O pai é o sacerdote da casa. Há uma responsabilidade, há uma imputação sobre o pai. Salmo 127, por exemplo, ele começa dizendo: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não está no negócio, irmão, o que eu posso falar para você? Pai, trabalhe, construa, dê estudo, dê oportunidade, coloque alimento dentro de casa. Mas não esqueça, o seu filho precisa de algo que dinheiro nenhum consegue comprar. Ele precisa da sua bênção. Pai, abençoe os seus filhos. Talvez você diga: pastor, mas o meu pai nunca fez isso comigo. Nunca meu pai me abençoou. Talvez você pense assim. Você diga isso. Talvez você nunca tenha recebido um abraço do seu pai. Talvez você nunca tenha ouvido teu pai falando assim: olha, eu te amo. Talvez ele nunca orou por você. Talvez você tenha recebido bens, mas não recebeu a bênção. Escuta aqui, irmão. Aquilo que não começou na geração anterior pode começar na sua. Pode começar na sua. Talvez você não tenha recebido, mas você pode entregar. Não tenham feito por você, mas você pode fazer. Pode ser diferente. Você pode quebrar essa barreira, esse principado. Talvez seu pai não tenha orado por você, mas você pode orar pelos seus filhos. Talvez você nunca tenha ouvido "eu te amo", mas você pode dizer para os seus filhos: olha, eu te amo. Talvez você nunca tenha sido abençoado por seu pai, mas hoje os seus filhos serão abençoados por você. Alguém precisa mudar a história. E talvez Deus tenha escolhido você para mudar essa história. Você, o sacerdote da casa. E existe algo que eu quero declarar hoje sobre os pais nesta noite. Porque você, pai, você não é somente um provedor. Você não é somente aquele que paga as contas. Você não é somente o motorista da família. Você não é somente aquele que resolve os problemas. Existe uma missão e uma missão espiritual sobre a sua vida. Seja o homem que apresenta a sua casa diante de Deus. Foi isso que Jó ele fez. Ele se levanta, ele sacrificava, ele intercedia, ele colocava os seus filhos diante do Senhor. Pai, você, papai, quando você não puder estar perto dos seus filhos, ore. Quando você estiver viajando, ore. Quando você estiver passando por uma questão de decisão, ore. Quando você estiver longe, ore. Quando você não souber o que está acontecendo, o que você faz? Ore. Quando eles não quiserem ouvir o conselho, o que você faz? Estou aprendendo, ore. Ore. Porque talvez, irmãos, a sua voz não chegue aonde eles estão, mas a sua oração ela vai chegar diante de Deus. Ah, vai. Vai sim.
Sabe qual que é a frase? Fica. Uma declaração. E ela é mais ou menos assim, ó. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele chega num momento decisivo e ele declara essa frase. Ele fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Perceba a postura de Josué, irmão. Josué, ele se posiciona, porque existem decisões que alguém precisa tomar dentro da família. Alguém precisa dizer: olha, nessa casa Deus será honrado. E é você, pai, sacerdote. Vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos perdoar. Vamos recomeçar. Vamos servir ao Senhor. Seja esse homem, pai. Seja, papai. Seja esse homem. Não espera seus filhos construírem o altar. Construa você. Construa você. Construa você. Faça o que precisa ser feito.